Olá amigos, estamos iniciando mais um programa do Trabalhador aqui do Sindiágua, aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Nós estamos conversando aí sobre essa situação que vem acontecendo no Brasil, a situação desse verdadeiro caos político e beirando o caos econômico também, porque uma coisa não se consegue dissociar da outra, né? Quando a economia vai mal, realmente parece que a política também acompanha e tende a formar um grande caldo de cultura no país para que as coisas ruins aconteçam aqui no nosso país. Mas por que nós chegamos até aqui? Como que nós chegamos até esse estágio? Qual é o seu grau de percepção sobre isso? Por que está acontecendo e o que você entende disso? Então, nada melhor do que a gente conversar sobre também o comportamento humano e o comportamento da população brasileira com um sociólogo, né? E por isso, para isso a gente trouxe até aqui hoje o professor Gabriel Vaccari, né, que é professor de Sociologia da FISMA e também mestre em Ciência Política. Né? O professor Gabriel, que num outro programa já esteve aqui debatendo com a gente o porquê que a gente chegou nesse patamar aí até o impeachment, né, o impeachment da presidente Dilma, trazendo um cenário, né, de entendimento aqui para o nosso telespectador. E hoje estamos aqui novamente, né, com o Gabriel, para que possa discorrer um pouco aí sobre esse cenário atual, Gabriel, né, desde o impeachment para cá, o que aconteceu, essas mudanças que estão acontecendo, o entendimento do povo brasileiro. Como é que está esse cenário hoje no Brasil? Eu dizia para alguns amigos, para alguns colegas, dias atrás, na verdade, um pouco antes do processo de impeachment ocorrer, seja na Câmara, seja no Senado, a seguinte ideia. Um fator importante para entender a derrocada do governo Dilma foi o cavalo de pau que ela deu depois de vencer a eleição em 2014, onde ela prometeu radicalizar ou aprofundar mudanças de cunho popular, de cunho progressista, se fosse reeleita, e logo depois inverteu os sinais, chamou um representante do sistema financeiro para o Ministério da Fazenda, que era Joaquim Levy, montou um gabinete ministerial bastante conservador e produziu aquilo que a gente muitas vezes chamava de estelionato eleitoral. Ali ou seja, a crise política começa a ser desencadeada a partir de uma traição, digamos assim, de um certo discurso. Eu dizia que o problema do impeachment é que ele também faz isso, só que agora de forma mais grave, porque o impeachment foi feito e vendido para a população como uma saída de emergência através da qual nós reestabeleceríamos a moralidade pública no país, combateríamos a corrupção até então associada estritamente ao PT e retomaríamos o crescimento econômico, as expectativas de ascensão social da população, o emprego. Essa ideia foi vendida para a Essa ideia foi vendida, ou seja, o pote de ouro no final do arco-íris do impeachment era combate à corrupção e retomada da economia, dos empregos, etc. Só que, passado o impeachment, e isso que a gente tinha uma leitura um pouco mais realista, já conseguia prever, na verdade, tudo que o Brasil e o nosso povo vem vivendo nesse último ano, completou agora há pouco tempo, né, foi exatamente o contrário. Né? A corrupção parece que se aprofundou, se tornou ainda mais explícita do que antes, e vários indícios de que, inclusive, boa parte de quem liderou o processo de impeachment o fez justamente para poder atuar com mais liberdade e travar as investigações que estavam em andamento. Muito simbólico e representativo desse fenômeno é aquele famoso áudio do Romero Jucá, né? Com o Supremo com tudo, estancar a sangria. As malas do Gedel essa semana também são uma imagem histórica, né? Que demonstram esse aprofundamento e continuidade da corrupção. E, por outro lado, a retomada econômica até agora não aconteceu. Porque o discurso liberal, ele promete a ideia de que, bom, vamos fazer a lição de casa, vamos fazer reformas, conter o gasto, trazer a inflação para baixo, que isso vai trazer a confiança
e os investidores vão voltar a investir, o Brasil vai crescer e o emprego, etc. Isso até agora não ocorreu. Há sinais, né, de levíssima, que nem chega a ser uma recuperação, parece que a gente bateu no fundo do poço, daqui não tem mais como descer. Né? Perdão, Gabriel, mas esse controle da inflação que o Temer, e o Temer é engraçado, né? As pessoas cobram da corrupção, ele não responde sobre a corrupção e fala que está retomando o crescimento econômico do Brasil, porque a inflação já chegou a patamares aceitáveis, mas não sou economista também, mas entendo que se o trabalhador não tem dinheiro na mão para comprar, né, para consumir, o consumo vai baixar. O consumo baixando, o fabricante vai ter que forçosamente, Gabriel, baixar o preço para poder vender. E para mim é essa inflação baixa que nós temos hoje. Eu quero ver, o presidente seria bom, Gabriel, se com pleno consumo, com emprego pleno e consumo pleno, a inflação tivesse baixa. Perfeito. Não precisa nem ser economista de formação para ter esse raciocínio, é só não ser ingênuo, né? Sim. Numa recessão, com altos índices de desemprego, obviamente a gente tem uma tendência deflacionária, ou seja, os preços vão cair, a moeda vai deixar de se desvalorizar, muito em função do retrocesso do ponto de vista do crescimento que a gente vivenciou. Ou seja, a redução da inflação é muito mais resultado de uma situação ruim do que resultado de virtude de governo. Mas, para completar, a economia não se recuperou como prometido e mais, né? Se aproveitou e tem se aproveitado esse processo iniciado com o impeachment para aprovar, através de um rolo compressor, um conjunto de medidas de reforma não aprovadas pela urna e que alteram profundamente a dinâmica do capitalismo brasileiro, as relações capital-trabalho, as relações mercado-estado e que vão deixar uma herança muito pesada, muito problemática para as próximas gerações. A gente não, né? As forças econômicas e políticas que tomaram o poder no Brasil ano passado congelaram o orçamento público por 20 anos. Ele só vai repor a inflação do ano anterior, a famosa PEC 24155 do teto de gastos. Desfacelaram o núcleo duro da CLT, né? Negociado valendo mais que o legislado, o fim de imposto sindical, aprovação da PL da terceirização. E agora, né, a cereja do bolo é a reforma da Previdência, né? Que, inclusive, ontem eu estava vendo uma manchete no jornal, o governo Temer já quer rearticular sua base no Congresso para tentar aprová-la e dar um sinal para o mercado, para o velho mercado, ainda esse ano. Eu não sei se isso vai ocorrer, não sei se vai ter condições políticas de fazer isso. E mais, eu também acho que o Temer tem um certo paradoxo para lidar agora com a reforma da Previdência, que é o seguinte. A aprovação da reforma da Previdência nesse momento é o grande argumento que ele utiliza para manter o apoio do único setor da sociedade brasileira que ainda o apoia, que é o grande capital, né? E que quer essa reforma. Então é fiadora da continuidade do governo dele essa reforma. Por outro lado, então veja o paradoxo de Temer. Se ele aprovar essa reforma, ele não tem mais no que se escorar para manter unida a base. Para manter unida a base e mais. Ele não tem mais argumento para puxar o empresariado do mercado financeiro para o seu apoio. Ou seja, ele se torna descartável. Ele perde a serventia. Ele se torna descartável. Eu costumo dizer assim que ele deixa de valer para aquilo que ele foi colocado. Exatamente. Lá. Porque, na verdade, se o telespectador for analisar, é realmente isso. Ele foi colocado lá para exercer um papel que interessa à elite brasileira. Né? Esse papel que ele desempenha. E, Gabriel, assim, eu queria que tu me ajudasse no raciocínio. Fernando Henrique Cardoso, antes de sair da presidência, ele tentou, essas reformas que estão acontecendo agora, todas elas o Fernando Henrique tentou. Ele não conseguiu fazer na sua plenitude. O que interrompeu também essas reformas? A vinda de um governo de esquerda, que daí tirou essas reformas da pauta, né, e que manteve, embora com alguma dificuldade, manteve, né, na gaveta esses projetos por um longo tempo enquanto esteve no poder, né? E aí a gente pode, num raciocínio livre, eu posso imaginar que tiraram exatamente a esquerda do poder
para poder fazer essas reformas que o mercado queria. Exatamente. Né? Eu acho que, assim, para entender o porquê que o governo FHC não conseguiu e esse vem conseguindo, tem pelo menos, ao menos, né, tem mais, mas ao menos 2 fatores. O primeiro é que o governo FHC, mesmo que o FHC não pudesse reeleger, queria eleger um sucessor, que era o José Serra. Ou seja, tinha a preocupação de enfrentar o eleitor pouco tempo depois, o que o Temer não tem. Inclusive, é famoso um relato de uma reunião onde um grande empresário do país, reunido com o Temer, disse: olha, presidente, aproveite a sua impopularidade. Né? Ou seja, já que você não tem mesmo muito horizonte eleitoral, você não pretende se eleger, faça tudo o que a gente pede. Né? E o segundo fator, aí eu acho que é um fator mais de conjuntura internacional, porque o final do segundo governo FHC se dá num contexto de crise derrocada das experiências neoliberais na América do Sul nos anos 90, né? Começo dos anos 2000. Sintomático dessa crise é a chegada do Chávez ao poder na Venezuela em 99, o Corralito, que derrubou mais ou menos 10 presidentes argentinos em poucos dias ali no final de 2001, e, inclusive, parece que parcela importante das elites econômicas do Brasil perceberam que talvez naquele momento, né, dar um voto de confiança para o Lula seria estratégico para evitar com que no Brasil a crise social gerada pelo neoliberalismo levasse a uma radicalização como já havia acontecido nos outros países. Diferentemente nesse contexto, é que a gente vive um momento de reascenso do projeto liberal na América do Sul. Né? Maurício Macri na Argentina, a crise derrocada, enfim, não sei para onde vai a Venezuela. Né? Então, esse contexto do continente também importa para entender um pouco dessas movimentações. E entender essas movimentações aqui, se tu está me dizendo que, por exemplo, o neoliberalismo, o liberalismo que é representado pela direita aqui no Brasil, ele privilegia o dinheiro de uma nação inteira para a especulação financeira, para o mercado de capitais, em detrimento da geração de emprego e da geração de crescimento. Então, como é que a gente explica, por exemplo, o trabalhador que precisa do emprego para manter a sua família, precisa de um emprego digno para manter a dignidade da sua família, né? Como é que esse trabalhador vota na direita? Aí é uma série de hipóteses e fatores que a gente poderia levantar. O primeiro, um clássico, né, se a gente quiser citar um conceito importante na história do pensamento sociológico, social de modo geral, é o conceito de ideologia. Os grupos dominantes, eles têm uma capacidade de fazer o conjunto da população pensar conforme os interesses desses grupos dominantes, mesmo que a maioria da população pense contra os próprios interesses. Né? Sim. Aí isso se chama de ideologia. E um segundo fator, e aí acho que é também importante se levar em conta, é que não necessariamente pessoas humildes tendem a ser de esquerda. Né? Historicamente, a gente tem diversos exemplos disso. Mas daí eu estou jogando contra o patrimônio. Mas, na teoria? Sim, mas sociologicamente não é raro as pessoas pensarem e agirem contra o próprio interesse. Não porque elas saibam que elas estão agindo com o próprio interesse, mas é que saber exatamente qual é o meu interesse, às vezes para setores mais escolarizados, com um pouco de formação política, isso é um pouco mais óbvio, né? Mas para as pessoas no dia a dia que enfrentam seus problemas, seus dilemas, isso não é tão transparente assim, né? É um processo complexo de entender quais forças no âmbito político representam os meus interesses sociais e econômicos de classe, por exemplo, né? Até porque a política é um jogo complexo e muito influenciada, muito definida por determinados jargões de senso comum que menos explicam do que parecem explicar. Um exemplo, se a gente sair na rua e perguntar para a maioria da população, inclusive talvez para vários telespectadores que estão em casa, qual que é o grande problema do Brasil, elas vão apontar um fator que é importante sim, mas que não é apenas o único, quer dizer, é a corrupção. Ou seja, a ideia de que, bom, o país não dá certo porque há centenas de engravatados que roubam tudo para o seu bolso. Ainda que esse seja um problema grave no Brasil, a gente sabe que mesmo que a nossa elite política, a nossa classe política fosse honesta, né, vários e vários problemas estruturais da nossa sociedade, da nossa economia permaneceriam. Um exemplo, essa crise econômica
gravíssima que a gente tem vivido, tem destroçado a família brasileira, o povo brasileiro, foi por causa da corrupção? Foi por causa de erros de governo? Esses são fatores, mas você não entende isso sem levar em conta, por exemplo, o fato de que o Brasil ainda é, como sempre foi, uma economia de matriz fundamentalmente extrativista que vive de exportar produtos agrominerais, né? Todos os nossos ciclos de crescimento e de queda na história se deram basicamente com base nas flutuações do preço dessas commodities, minério de ferro, soja, laranja, carne, petróleo. Tanto que esses dias eu vi um gráfico... E a globalização... Esses dias eu vi um gráfico muito interessante, que era o comportamento dos preços das commodities agrícolas, que o Brasil exporta de produto para fora, desde 80, momentos de queda. Momentos de queda foi no final do governo Sarney, no impeachment do Collor, no segundo mandato final do governo FHC e no impeachment da Dilma. Ou seja, há uma certa correlação histórica entre queda do preço internacional das commodities, crise política. Elevação das commodities, estabilidade política. Quando o Estado vê sua fonte de financiamento secar, o conflito distributivo pelo orçamento cresce e a gente volta para esse processo quase cíclico, né? A história meio que se repete, a gente repete o passado. Tu falou agora desses preços internacionais e tal, e o povo brasileiro também tem uma certa dificuldade de entender que o Brasil não é uma ilha, né? O Brasil depende muito de como é que está a economia global, como é que está... Nós tivemos um momento que eu sempre digo, em 2008, 2009, enquanto o resto do mundo amargava altos desempregos, né? A Grécia quebrando, o Portugal e a Espanha com 25%, 30% de desemprego, o Brasil tinha quase pleno emprego. Ou seja, o modelo econômico não estava errado para aquele momento. O que talvez houve foi uma fadiga desse processo econômico, desse modelo econômico que o Brasil implementou, que começou daí, quando o resto do mundo está se recuperando, essa crise vem para o Brasil, né? E aí começa essa derrocada toda do governo da esquerda por conta de questões econômicas, né? Mas o povo brasileiro não tem esse discernimento que a gente nota. Pô, como é que era a minha vida durante um governo da esquerda? Eu tinha tudo aquilo que eu conquistei, e como é que está hoje? Mas hoje foi herança do governo passado que deixou quebrado o Brasil para o coitado do Temer governar, né? Essa é a saída fácil, né, de discussão fácil que os da direita incutem isso no povo brasileiro, e é isso. O Sartori aqui no Rio Grande do Sul é um coitado que pegou um governo quebrado, né? Ninguém discute da incapacidade política dele de gerir o Estado, e o Temer também é outro coitado que pegou, né, o país quebrado e está tentando, né, a sua maneira revitalizar o Brasil. Parece que é possível a gente, inclusive, ver no futuro daqui a... Tomara que ainda não continuem da mesma forma que estão, daqui a 10 anos a desculpa ainda ser que eles estão arrumando a casa, que o PT fez besteira, etc, etc. Agora... Mas uma coisa que fica bem clara, né, Gabriel? Ninguém aqui está discutindo se esse partido cometeu a corrupção, se ele cometeu fraude, e esse não. Não é essa a questão aqui. A questão é o entendimento, para que a gente entenda. Quando você fala em corrupção, hoje nas redes sociais o que mais dá é expert em política e economia. Está praticamente impossível de tu fazer qualquer debate razoável em rede social, porque... pessoas que até hoje diziam que futebol, economia e política não se discute, portanto nunca discutiram, hoje são experts no assunto. Então como é que eu fico imaginando como é que o Gabriel, como sociólogo, né, como um estudante um estudioso dessa questão política, como é que tu enfrenta isso nas redes sociais, Gabriel, de ter que debater muitas vezes com pessoas que não entendem, que entendem só uma parcela daquilo tudo que está acontecendo no Brasil, né? Olha, eu particularmente em rede social não tenho muito esse problema, porque acho que o grupo de pessoas que eu tenho ainda estão dentro de uma certa bolha de algoritmos ideológicos, sim, né? Sim. Não tem muita gente diferente assim. Agora, eu vejo muito em sala de aula, né? Porque eu também sou professor. Me defronto com visões
mais conservadoras e tal, em sala de aula. Eu diria o seguinte sobre essa tendência das pessoas de aumento do interesse político e de aumento da exposição. Eu acho que um momento crucial para redespertar esse interesse foi junho de 2013. Né? Aquela movimentação de massas deixou alguns efeitos de longo prazo para a sociedade brasileira. Um deles foi recolocar no centro das atenções a política, e a eleição de 2014, por conta da sua polarização, somada a uma crise econômica, aumentou isso ainda. Mais redes sociais que deram uma capacidade antes inexistente das pessoas ter acesso a uma chuva de informação desorganizada de um lado e poder publicizar a sua opinião de outro, somados todos esses fatores, eu acho que a gente tem um caldo de cultura que aponta para explicar o porquê dessa mudança. Aumento do interesse político, inclusive polarização, em si não é algo negativo, né? Pelo contrário, o aumento do interesse político é positivo, e a polarização, se ela for inteligente, se ela for por, de fato, discordância sobre projetos de país, ela é saudável. O problema nosso do momento hoje é que essa polarização está se dando muito em termos emocionais e menos em termos racionais, né? Mas é uma polarização, como se diz, mais do fígado do que do cérebro, né? Tu falaste em 2013. 2013 foi um dos momentos que a gente viu esse interesse pela política realmente crescer no país, porque nós tínhamos veículos de comunicação que, quando a manifestação era domingo, eles passavam toda semana martelando naquilo, que tinha que ir para a rua e tal, teoricamente para protestar contra a corrupção. Mas, Gabriel, eu leigamente te pergunto, se naquele momento, em 2013, 2015, a população foi para a rua para protestar contra a corrupção, por que essa mesma população não está na rua hoje? Acabou a corrupção no Brasil? Essa é a pergunta de $1 bilhão que todo mundo se faz nesse momento no país. Mais uma vez, eu apresento hipóteses e acredito que seja um fenômeno multifatorial, não tem só uma causa, né? Eu vou elencar aqui, primeiro, principalmente, não tanto as de 2013, mas especialmente as manifestações de 2015, anti-Dilma, pró-impeachment, elas, apesar de no discurso dizerem, se autorrepresentarem como contra a corrupção, elas eram contra a corrupção, ou ainda, elas eram contra a esquerda, contra a corrupção da esquerda e, inclusive, contra aquilo que talvez tivesse de bom num projeto de esquerda, né? Claro, nem todo mundo que apoiou aquelas manifestações era conservador, era à direita. Mas especialmente quem protagonizou os movimentos de massa na rua, nos grandes centros urbanos, especialmente em São Paulo, era um setor mais conservador de classe média alta da população. Então, assim, em primeiro lugar, por que hoje a corrupção não indigna mais? Porque talvez ela nunca indignou de fato, né? Ela indignava a corrupção só de um grupo. Segundo lugar, eu também acredito que há um certo cansaço, e aí não é exatamente hipocrisia, cansaço mesmo, das forças sociais como um todo. É raro na história das sociedades a gente ver um processo de mobilização contínua que demore mais que 5 anos. Começa a haver uma certa estafa, né? E eu acho que o governo Temer e a situação do país hoje ela é tão desgastante, é tão apocalíptica, é tão distópica, como a gente diz, que isso gera uma desesperança tão grande na população, onde ocorre o seguinte, por exemplo agora, né, que o Temer conseguiu barrar a denúncia da Procuradoria-Geral da República junto à Câmara. Naquele dia, chamou a atenção de muita gente que ninguém conseguiu, não tinha mobilização nas ruas, né, não tinha ninguém pressionando. Inclusive tem uma foto histórica de um indivíduo sozinho na esplanada dos ministérios em Brasília naquele dia. Por que isso ocorre? Porque a resposta mais fácil é o povo brasileiro é acomodado, etc. Eu acho que acho que a resposta é mais simples, é menos cultural, menos abrangente, que o cidadão se pergunta, inclusive pessoas de esquerda se perguntam, eu vou para a rua para tirar o Temer para colocar o Maia, para ele fazer exatamente a mesma coisa e talvez de forma pior do que o Temer está fazendo? Então, às vezes não é exatamente porque as pessoas não veem motivo de derrubar o atual governo. O cenário próximo mas não é animador. É que não vem não tem animação, não tem esperança na alternativa. Né? Rapidamente, vamos tentar dar uma pincelada. O papel do judiciário hoje no Brasil. Eu acho que se esse papel atual do judiciário é realmente o papel do judiciário, nós estamos maus, né?
Veja, a Constituição de 88 ela deu muita força para as instituições de controle do judiciário, né? Para a Procuradoria, para os promotores, para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Inclusive os governos do PT, paradoxalmente, inclusive contribuíram para esse processo de fortalecimento e autonomização burocrática do judiciário. E, por um lado, isso é positivo, em tese ao menos, né? É importante a gente ter um judiciário atuante e punindo... Atuante, mas não determinante na política do país, inclusive, né, Gabriel? E, assim, punindo crimes que historicamente não foram punidos. Ponto. Sim. Isso por um lado. Isso. Por outro, o problema é que parece que, ao invés de só ocorrer uma judicialização da política, como se diz, sim, o que está ocorrendo é uma politização da justiça, né? Ou seja, o judiciário, em todas as suas instâncias, acabou absorvendo um papel de protagonista que no desenho republicano não cabe a ele. Então, por exemplo, a gente viu casos no último ano e meio, de um juiz de primeira instância grampear o presidente da República e soltar para o Jornal Nacional isso, né? E foi a coisa mais natural do mundo. E foi uma coisa assim, faz parte, né? E aí de quem conteste. E para mim tem uma figura que representa um pouco desse descaramento quase com que o judiciário tem atuado no último período, que é a figura do Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes, ele simplesmente... Desculpe, telespectador, mas é uma figura quase escrota, né? Ele perdeu completamente qualquer apreço pelo decoro, né? Atua como um ator político sem nenhum tipo de... Tu falaste em politização do judiciário, eu diria partidarização praticamente, né? Porque o telespectador está acompanhando, né? Se aparece lá para o Gilmar Mendes, principalmente, qualquer denúncia contra o PSDB, especificamente contra o PSDB, né? Morre ali a denúncia. Sim. Pode estar com dinheiro no bolso, pode estar com dinheiro na cueca, pode estar com dinheiro na mala, que o Gilmar Mendes dá um jeito e inocenta, né? Dependendo do partido. Teve um caso paradigmático para pensar a seletividade do Gilmar Mendes, e é importante dizer isso porque às vezes quando se fala isso, parece que é retórica de quem é petista. É bom deixar bem claro para o telespectador que aqui não tem nenhum tipo de compromisso eleitoral, né? Apenas uma análise da realidade, que é comparar a atuação do Gilmar Mendes quando a Dilma nomeou o Lula ministro da Casa Civil, na derrocada do governo lá em março de 2016, onde o Gilmar Mendes indeferiu a posse, inclusive extrapolando as suas prerrogativas constitucionais, o judiciário não pode fazer isso, e impediu a posse do Lula naquele momento. Isso, inclusive, foi decisivo para a derrocada do governo Dilma. E agora, em 2017, quando, em função das investigações estarem chegando próximas do Moreira Franco, que é do grupo político dele, o Temer nomeou Moreira Franco para ser seu ministro, e o próprio Gilmar Mendes foi lá e disse, não, agora pode. Agora pode. Enfim, a gente iria aqui horas e horas conversando, quando o papo está bom, o tempo passa rapidamente, né? Nós estamos chegando ao final de mais um programa do Trabalhador, o programa do Sindiágua, aqui na TV Santa Maria. Conversamos hoje com Gabriel Vaccari, que é um sociólogo, um cientista político, que muito engrandeceu o debate aqui na TV Santa Maria. E nós estamos encerrando, então, aí dizendo para o nosso telespectador que logo, logo estaremos aí com outro programa. Até breve e fiquem com Deus.